Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma live hoje com a Camila Mazera. Vamos aguardar ela, a professora Simone Tassinari, professora Ana Carolina Brochado Teixeira e sigamos em frente hoje com esse tema tão importante que é a questão da contratos, da contratualização dos serviços, né? E aqui é a Camila, aqui é a professora Simone. Vamos entrando. Eu tive um probleminha aqui com o meu. Olá, Oi, Camila! gente! Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom que deu Primeiro, tudo certo aí. desculpa o atraso aqui, mas eu tive um Não, probleminha imagina, técnico, que você sabe que essas coisas acontece. acontecem. Entramos até com 4 minutos, né? Às vezes você marca 24, hoje foi É, 19h34 sem querer, aham. mas imagina que eu tive um. Enfim, coisas que acontecem. Camila, primeiro te parabenizar, né? Tá de vida nova, tá noivinha, né? Não tem como a gente não dividir a vida aí É verdade. com as Tô aqui pessoas. fazendo meu próprio planejamento matrimonial, eu mesma me contratando. É isso aí. Hoje a gente veio falar exatamente sobre isso, né? Verdade. Sobre a questão. Deixa eu ver só se a Simone já está aqui, porque eu tive esse problema, não sei se ela Ela pôde estava ou até não. entrando no perfil dela. É Ó, vou porque eu avisar. disse, Simone, qualquer coisa você entra aí e chama. Eu chamei ela aqui, vamos ver se ela entra. E aí, então, enfim, a gente, né, isso aqui é muito mais um bate-papo, uma forma de. Aí, a Simone, ó. Olá! Tudo bom, Simone? Já conhece a Camila? Deixa eu ver se a Carol vai poder entrar ou não, porque ela estava numa live. Deixa eu ver, Gente, eu Ana tava lá Carolina. abrindo o canal lá, fazendo uma Deu tudo bagunça. certo. Deu? A Carol estava hoje numa live lá no Direito de, né, Herança Digital, que também é um novo espaço que ela está lá Aham. constituindo dentro do curso. Ela que disse que estava te devendo um livro de contratos, que ia te mandar, e não mandou, até te passei o endereço para poder remeter. Aham. Aham. Bem, gente, Simone, nosso tema hoje é contratualização dos contratos, seja matrimoniais, patrimoniais, questões que a gente tem que passar para as pessoas estarem alertas. Primeiro, eu acho que, dentro desse contexto, a importância da contratualização, quer dizer, fechar esses contratos, né, Camila? Não deixar isso postergar este momento, né? Que eu acho que é a precificação, que é uma coisa tão difícil às vezes também, em função, às vezes, das demandas. Então, assim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, primeiro, boa noite, né? Uma honra estar falando com vocês. Assim, eu falo que a internet tem um poder ímpar, né? De fazer a gente se aproximar de pessoas que a gente acompanha e admira profissionalmente. Então, é uma honra para mim hoje estar aqui com vocês. Tô fingindo um costume, viu, gente? Que tá aqui, não sei se vocês me seguem, mas se me seguir, tô fingindo um costume danado. Tô muito feliz de estar aqui. Mas falando, né, sobre essa questão de contrato, né? Quando a gente começa a advogar, às vezes a gente não percebe a tamanha importância que é você consignar no papel coisas que para você pode ser besta, pode ser pouco, mas que lá no final das contas vai fazer bastante diferença. Então, hoje, meu contrato de honorários, principalmente depois que eu me tornei autônoma, né, completou um ano esse mês, ele já é bastante diferente. Primeiro pelas questões, né, legais que vêm aí sendo dirimidas, por exemplo, a questão da LGPD, da gente consignar no contrato a proteção dos dados do cliente, mas também outras questões, tais como a questão da resposta, né? O cliente familiarista, ele é um cliente urgente, então ele tem aquele senso de urgência, ele quer ser respondido muito rapidamente. E a gente sabe, né? Uma das máximas, assim, nossas é que o WhatsApp, ou a gente domina ele ou ele mata a gente, porque senão a gente fica o dia inteiro só respondendo WhatsApp.
Então, Inclusive, eu já vi que você botou limitação, mas que você já até fez um comentário que as pessoas respeitaram. Assim, não sei até que ponto, mas que você sim. botou. Se te manda depois, eu acho, de X horas, sai lá a mensagem, né? É uma questão, inclusive, assim, de educação mesmo do seu próprio cliente, né? Dele entender que você também tem ali aquele aspecto profissional de lidar com aquele tipo de contato que não vai ser feito a qualquer momento, que não vai ser feito a qualquer hora, a depender, óbvio, das circunstâncias, da gravidade e da urgência do caso. Mas, enfim, são questões que devem ser ponderadas no nosso contrato, né? Então, assim, hoje meu contrato ele é extremamente detalhado mesmo. Então, tem várias questões. Um exemplo dessa questão de patrimônio, né? Quando envolve patrimônio, quando envolve percentual sobre meação ou quinhão, eu gosto sempre de colocar a previsão de que quando da liquidação ou quando do recebimento efetivo, né, do quinhão da meação, a gente vai fazer um aditivo para ver como vai ser feito esse pagamento. Porque senão você fica, né, naquele limbo. Peraí, eu vou receber sem a tributação, antes da tributação ou depois da tributação? Eu vou receber sobre o valor cheio ou sobre cada. Enfim, tudo isso tem que ser previsto, né? Senão, a gente não consegue lucrar efetivamente. Nós vendemos um serviço, né? Tem gente que não gosta de falar que nós somos vendedores. Eu também não gosto muito dessa coisa de mercantilizar a nossa profissão. Mas, de fato, nós vendemos um serviço e a gente precisa saber lidar com o nosso contrato e como a gente vai prever o recebimento dos nossos honorários, né? Isso que você Não, fala, Camila, é bem importante e pensando assim, como a gente vai lidar com o valor que diz respeito ao cliente, até a forma de avaliação precisa estar prevista nesse nosso contrato, porque senão a gente vai levar mais 5 anos só avaliando aquilo que a pessoa efetivamente recebeu, né? É verdade. É verdade. não, e também eu acho que é muito importante também nessa questão de precificação é que, às vezes, até pela natureza do assunto que a gente trata, muito familiar, seja também, tanto num divórcio, numa dissolução de união estável, ou também no inventário, às vezes fica naquele momento muito de comoção e se banaliza o trabalho. Eu gosto muito do Conrado, porque ele é muito claro com as coisas, né? Não, tem que precificar, tem que fazer, tem que descrever os serviços que aqui eu estou né, prestando. Qualquer coisa extra disso tem sim que ser verificada, porque por mais receptivos que sejamos, são um trabalho da gente, né? É uma atividade onde vai laborar várias horas do nosso trabalho. E, então, assim, essa é porque as pessoas têm, eu vou até botar, às vezes, tem dificuldade de precificação. Até porque não adianta só um percentual. Tem um prolabore, tem isso, tem aquilo. Então, são circunstâncias fáticas que nós temos que estar prontos para articular e negociar com o cliente. Até porque também nós temos várias diferenciações no Brasil, desde capital, interior, aonde tem lugares, né, Camila, que a porcentagem, o percentual não é bem visto, as pessoas preferem valores fixos, por mais que seja aquele percentual mais de uma forma né, projetada, vamos dizer assim, em cima de um patrimônio X, mas em parcelas fixas. Isso tudo são questões que nós vamos nos adequando ao cliente, como também tem a questão não só desse montante, mas também de carga horária. Tem lugares que preferem trabalhar com X carga horária. Eu não sei se você tem o costume de trabalhar com carga horária ou não, que também Hoje depende de algumas praças, né? depende muito de várias variantes, assim, né? Vamos dizer, de várias circunstâncias. Tem o aspecto local geográfico, porque tem lugares que
se você destoar demais, você não consegue mercado, né? Então tem essa questão do local, tem a questão da qualidade da tua persona, e a qualidade não significa ser bom ou ruim. Qualidade que eu digo, característica da sua persona. Se é um empresário, se tem capacidade aquisitiva. Então são todos esses elementos que eu vou utilizando na hora de calcular ali os meus honorários. Agora, por exemplo, quando uma coisa que é interessante que eu venho aprendendo assim na prática mesmo. É importante você fixar um valor de arranque, que eu chamo de valor de arranque, que é um valor que vai custear, que vai pagar ali o que você gasta todos os meses com energia, água, internet, tudo que você gasta A mensalmente. estrutura, né? Com a sua Não só estrutura do física, mas trabalho. como serviços subjacentes às nossas necessidades, né? Exatamente. Então, assim, você precisa, antes de qualquer coisa, saber quanto você custa por mês, né? Não é nem quanto você ganha, é quanto você gasta por mês. Você tem que virar para a pessoa, né? Você tem que fazer essa autoanálise, e eu só fui aprender efetivamente a lidar com o dinheiro quando eu fui entender quanto que eu gastava por mês. Peraí, quanto que... Aí fui fazendo... Gente, eu comecei com tabelinha no Excel. Colocava lá todas as despesas, tem as despesas do meu escritório e tal. Então, eu sei que por hora, né, e eu ponho ali uma média de 6 horas por dia, que dá ali, né, você calcula 6 horas por dia, então eu calculo o número, por exemplo, do trabalho computado nos dias. Então, se eu vou ter 5 dias de trabalho, eu vou ter 30 horas de trabalho. Então, assim, ali eu consigo calcular. E eu tenho a questão da minha hora custo, que é efetivamente ver quanto que eu gasto por mês, né, de despesas fixas mensais. E aí eu divido por esse número de horas trabalhadas no mês e eu sei quanto que vale a minha hora custo. Ou seja, se eu recebo menos do que aquilo ali, eu estou pagando para trabalhar. Eu não tinha essa visão, sabe? Eu ia muito, vou pela tabela da UAB, vou pôr R$ 1.000 a mais aqui. E eu ia muito no feeling, no aleatório. Quando eu, né, comecei a entender que dentro do direito de família a precificação é um pouquinho diferente, porque tem muita ação, por exemplo, que não tem proveito econômico. Então aí a gente precisa ver como que a gente vai fazer para efetivamente lucrar com esse tipo de demanda, porque é nosso serviço, é nosso trabalho. Né? Então eu comecei a perceber o valor da minha hora custo e o valor da minha hora cheia, que é o valor da hora técnica, né? O valor da hora desejo, que eu apelidei assim, que é a hora da minha remuneração. Então eu vou lá e falo, eu quero ganhar tantos por mês. Então esses tantos por mês eu acresço 30% de carga tributária. Depois eu acresço 10% que é em relação aos investimentos. Aí vai ter um valor da minha hora muito maior que o valor da minha hora custo. A diferença entre a minha hora custo e a minha hora desejo é a minha margem de negociação. E ali eu vou computando o que né, vai agregando valor à causa, a complexidade, o maior ou menor número de procedimentos, a capacidade aquisitiva do cliente. Então, tudo isso eu vou computando para que eu chegue num valor da hora ideal ali para o cliente e fale para ele. O que eu gosto de fazer, e fica a dica para vocês, é uma dica assim, que eu uso aqui no escritório e que eu acho que vem funcionando bem. O meu valor de arranque sempre está englobado a minha hora custo. Então, vamos supor, vou atuar num planejamento sucessório. Ou, sei lá, algum tipo de atuação em que envolva patrimônio. E aí eu vou ficar com 2% da minha ação. Só que, além desses 2% da minha ação, eu também preciso, como a Dani adiantou, do Prolabore, que é para eu efetivamente começar a trabalhar. Né? Eu não vou receber só no final da demanda, porque eu também tenho as despesas agora, né? Então, o que eu faço? Eu calculo a hora mensal, então vamos supor, vou calcular 30 horas, vou multiplicar pelo número do valor da minha hora, que eu calculei para aquele determinado tipo de demanda, e aquele valor específico eu cobro como valor de arranque. Então, eu falo, olha, esse valor aqui funciona como valor de arranque, você pode parcelar esse valor, enfim, a gente pode facilitar a forma de pagamento. E depois a gente faz, através do aditivo, a questão do percebimento do percentual, né? E entender que percebimento do percentual é bem depois, demora bastante às vezes para receber. Camila, não, desculpa, só te perguntar. O valor de arranque que você fala, teoricamente, é o prolabore inicial que as pessoas... Isso, exatamente. O que eu falo valor de
aqui, gente, é o valor que você cobra inicialmente, sem ser pelo percentual que você recebe ali sobre o patrimônio. Não, e aí tem também, eu acho que as pessoas, é importante saber, tem pessoas que trabalham com X carga horária, além do Prolabore, ó, isso aqui está embutido teoricamente, tantas X horas, e a cada tantas X horas a mais, e isso tem que ter uma confiança muito grande também do cliente conosco, né? E também da qualificação, de querer saber por quem você está trabalhando. Eu vejo uma falta de informação das pessoas, Simone, em geral, e mesmo quem busca orientação. Então, assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar, estar acessível às pessoas. Isso tem, assim, me trazido um incômodo muito grande. Olha que eu tenho tentado desconstruir o planejamento sucessório de formas bem presentes em vários eventos do BDFAN, da OAB. Estou acessível, quase sempre eu consigo agendar minha agenda para estar participando. Acima de tudo, Camila, a minha visão, né, Simone, já bem está alinhada, é desconstruir, trazer essa questão do planejamento matrimonial, familiar, patrimonial, sucessório, para mais próximos da gente, para a gente estar lidando com uma advocacia mais preventiva, mais consultiva, além de ser dos problemas patológicos, vamos dizer assim, de catarse daquelas circunstâncias. E eu fico impressionada cada dia mais com a falta de informação das pessoas. Então, assim, eu e a Simone estamos aí num projeto de congresso. Aproveito para dizer que a Camila também estará no terceiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, palestrando sobre essa facilidade que a Camila tem de trazer do profissional digital para a realidade, para o dia a dia das pessoas, né, Simone? Que isso a gente tem tentado fazer muito com o nosso curso também, de trazer o passo a passo para as pessoas, que eu acho que a gente vê muita dificuldade das pessoas. Como eu começo a atuar nessa área? Como é que eu faço para isso? E passo a palavra para você, Simone, que eu estou vendo que você está querendo falar, mas só para dizer e provocar depois já a Camila sobre isso, que até a OAB agora se posicionou recentemente sobre essa posicionamento. Então vai, bola feita. Eu ia pegar um gancho desse aí, que eu vi a Camila postando esses dias, que a gente teve o julgamento do Conselho Federal, né? E muita gente tem dúvida. As pessoas estão comentando ali da dificuldade dos clientes compreenderem o que é o nosso trabalho. E Camila, tu tem uma presença digital muito forte na advocacia, desde antes dessa possibilidade aberta para as pessoas. Fala um pouco sobre essa oportunidade que a gente tem, fala um pouco sobre, talvez até o seu curso, aquele Dente de Leão, como que usa isso? Pessoa comum pode fazer, uma pessoa com mais de 40 anos, que não sabe nada de internet, como que faz esse posicionamento nesse lugar, sabe? A gente sabe fazer o técnico e toda essa outra parte, assim, que você tem muita experiência, né? Como é que Não, faz isso? e lembrando que a Camila tem cursos próprios para isso. Camila, você fica muito à vontade também de estar indicando os seus cursos, porque, não, é sério, nós estamos aqui, eu acho que nosso canal, né, Simone, é muito isso, é de trazer acessibilidade às pessoas, de como poder potencializar as coisas. E você está nesse campo, eu acho que você é reconhecida por isso, então é por isso, e fique à vontade de falar das suas coisas. Vou dar a dica em agosto, então eu vou lançar um curso muito bacana que se chama Perfil Jurídico do Zero, que é justamente para as pessoas que querem aprender do zero como lidar com isso aqui, né? Que é uma exposição muito positiva, é uma exposição. Hoje eu falo assim, a rede social, o Instagram, o digital é a minha principal fonte de prospecção de negócios, né? Como um todo. Tanto na advocacia, como na consultoria, como na parte preventiva e consultiva. Então, assim, hoje é uma das minhas principais fontes de prospecção de negócio. Agora, a produção de conteúdo é meio, né? Não é fim.
E aí é que tá o grande lance da confusão das pessoas, que às vezes as pessoas vivem para isso aqui. Vivem para postar, vivem para, né, e não sustentam o conteúdo que propagam, que é o meu lema de vida, né? Você tem que sustentar o conteúdo que você propaga aqui na internet. Então, eu tô desde 2016 compartilhando aqui a minha rotina, de maneira muito humanizada mesmo. Então, é a Camilão que é advogada, que passou por um divórcio, que agora está noiva. Então, as pessoas acompanham, né, e meio que se identificam mesmo com o meu estilo mesmo de vida, o estilo profissional. Então, eu tenho clientes, recebo clientes que falam. Teve uma muito querida que falou: Nossa, viajei sozinha por sua causa, sabe? Isso é muito legal, porque vai muito além ali da parte técnica, né? Então, a pessoalidade nunca foi tão importante na hora de contratar alguém. Hoje você contrata alguém que você se identifica, né? E a internet possibilita isso. Mas, Camila, só fazendo um parêntese e concordando com você, só dando uma ênfase, que também essa tela, ela percebe isso, né? Quem integra, quem interage com o outro ou não. Sim. Eu acho que é incrível que às vezes pessoas não conseguem ter essa mesmo interface, sabe? Com o outro lado, não consegue passar essa pessoalidade. E também não é só registrar questões particulares ou não, Sim. é ter essa inter-relação, né? Literalmente a gente não existe, a gente coexiste, né? Mas passar isso de uma forma verdadeira aqui e isso não é todo mundo que consegue, Camila. Não é todo mundo que consegue efetivamente, mas é uma ferramenta para todos. Como você vai utilizar isso aqui é uma maneira muito pessoal. Então, o que eu falo é o seguinte: e isso quem fala, na verdade, não é nem eu, é o Philip Kotler, que é um dos pais do marketing, né? E ele fala exatamente isso. Ele fala que o posicionamento é igual a segmentação mais diferenciação. Então, nós três aqui, a gente pode pegar a lei e falar sobre planejamento sucessório, falar sobre testamento, falar sobre planejamento matrimonial. Nós três temos aptidão e habilidade para isso, né? Técnica, né? Então, o segmento nosso é o mesmo. Mas por que efetivamente alguém muitas vezes vai buscar a Simone, ou vai buscar a Dani, ou vai buscar a Camila para solucionar uma dor dela, né? Ela pode procurar nós três. Mas são os elementos de diferenciação que vão destacar para que a pessoa decida se vai por ela ou se vai pela outra, entende? Então, assim, a questão da humanização de um perfil para fins da advocacia, ela é muito melindrosa mesmo, porque às vezes eu recebo alunas e mentorandas que falam: Camila, mas eu não quero mostrar meus filhos. Ai, mas eu não quero mostrar meu marido. E, gente, humanizar não significa necessariamente mostrar tudo da sua vida. Você pode mostrar muitas outras coisas que tenham a ver com a sua missão de vida, visão de vida e valores de conduta mesmo. Então, por exemplo, você gosta de fazer atividade física. A sua atividade física é algo que te faz bem, é algo que te dá maior produtividade. Você mostrar a sua atividade física é algo que se correlaciona com a sua essência profissional. O seu cafezinho, por exemplo, a forma como você toma um café, ou uma coisa, quer ver uma coisa bem, assim, a um princípio besta, né? Mas vinho, Ou mate, chimarrão, ou olha aí, ó, chimarrão. olha aí, que máximo. A minha mãe toma aqui todos os dias, quando ela faz, eu tomo um pouquinho. Finge que gosta, assim, mas desce meio amargo, sabe? Mas, enfim, é exatamente isso, é mostrar essas pequenas coisas que não tem necessariamente a ver com a sua vida privada, né? Todo mundo tem sua intimidade particular, mas que às vezes tenham a ver com a sua comunicação profissional mesmo, as suas visões em relação ao mundo, em relação à sua opinião sobre separação, por exemplo. Então, o fato de eu ser familiarista, né, e levantar essa bandeira da superação feminina, isso, de certa forma, demonstrou o meu valor e minha conduta profissional, né? Então, eu acho que no momento que a gente fala sobre isso, né, e trazendo aqui para a questão de planejamento, né? Planejamento é uma atuação, em essência, preventiva.
E muitas vezes o cliente ele só procura a gente quando ele já está com uma dor, né? Então cabe a nós agora educar esse cliente no sentido de que existem benefícios, e aí a gente foca no benefício do planejamento e não no conceito do planejamento. Ah, gente, 3 conceitos de planejamento sucessório. Não. O que o planejamento sucessório vai beneficiar os seus herdeiros? A questão tributária do planejamento sucessório. Então, quando você foca ali na questão do benefício, né, você começa a perceber, a fazer com que o seu cliente, o seu seguidor, o seu leitor crie um start assim, fale, nossa, eu estou passando por isso. Nossa, é interessante, eu vou buscar saber mais sobre isso e começa ali a te acompanhar. Acho que quando a gente tem esse viés dentro de uma postura digital, com muita ética e muita responsabilidade, o resultado sempre vem muito positivo. Camila, deixa eu te perguntar uma coisa enquanto a Dani está tentando chamar a Carol ali. Uhum. Dá certo tanto para quem começa quanto para quem tá tipo lá no final assim, pessoal que tá acostumado a ter muita autoridade no mundo real, sabe? A pessoa já tem muito know-how. É difícil lidar com essa transição, né? A pessoa é lá, um professor super renomado, totalmente consagrado. Aí ele entra para o digital, ele não tem autoridade nenhuma aqui. Como que funciona isso assim? Tanto para quem está começando, é possível olhar assim, mirar para o universo do planejamento, tirar benefício. O que a pessoa precisa fazer assim para olhar para isso, mirar e ver como uma possibilidade? Você disse, é uma ferramenta ao alcance de todos, né? Então, assim, pensa em quem inicia e pensa em quem está lá com esse conflito do mundo real e do mundo virtual. Oi, Carol, Boa conseguiu noite. entrar? Carol, Desculpa Camila, atrás. Ana Carolina. Prazer, Camila. Boa Gente, eu noite, tô me pessoal. sentindo, assim, muito, muito lisonjeada de estar aqui, viu, gente? Fingindo Uai, que eu sou imagina, a gente agradece. A gente aqui tá Agradece. feliz, porque é isso, assim, eu acho que você traz pra gente um aprendizado, Camila, que é esse aprendizado do online. O que você faz é referência nesse lugar. A gente tem anos a mais e você tem anos a mais nesse lugar, né? Então é muito legal te receber, porque a gente sente que as pessoas que estão fazendo cursos para fazer planejamento estão precisando disso. Como que Sim, elas sim. atuam, né? Eu tô aprendendo, viu, Camila? Sei nada. Tô aprendendo aí tudo com você, sei nada. Olha que interessante, né? Fico muito feliz com esse tipo de comentário, porque realmente é enxergar o viés positivo disso aqui, sabe? Porque quantas e quantas vezes eu não ouvi que eu não era advogada, que eu só era blogueira? Quantas e quantas vezes eu não ouvi que, eu não levava a sério, que né? Enfim, de certa forma isso até me entristecia, mas eu sabia que eu tinha um propósito, né? Eu sabia que o que eu estava dividindo aqui era de fato um recorte, mas um recorte real da minha vida, que era a minha dedicação ali como associada, mostrando que eu estava ali trabalhando, buscando meu lugar ao sol, né? Então, fui compartilhando, bem na verdade, no Instagram a história da minha vida, né? Porque se você for ver as primeiras postagens, tá lá mostrando como eu fui promovida, como eu virei associada, né? Como depois eu decidi seguir pela carreira autônoma, agora como eu tô montando o escritório. Então, é um pouquinho da minha história mesmo. E é exatamente isso, assim, o poder do storytelling, né? Que é o poder do contexto. Então, vocês têm toda a questão da autoridade técnica, né? E agora precisam ingressar nesse cenário digital. E muita gente vira para mim e fala, nossa, né, essa questão da advocacia. E eu falo, gente, é muito diferente você ter 5 anos de Instagram e ter 5 anos de advocacia, né? É totalmente diferente. No mundo digital, 1 ano equivale a, sei lá, 50. E 1 ano na advocacia passa sim, é muito rápido. Você precisa aprender muito, né? Todos os dias eu tô aprendendo algo novo. Mas eu acho que buscar essa questão de estampar aquilo que vocês já sabem, fazendo lives, que é isso aqui que a gente está, né, hoje fazendo, compartilhando conhecimento, contextualizando para as pessoas. Poxa, quem é a Simone por trás de todo aquele conteúdo que ela ensina, né? Quem é a Dani, quem é a Carol, enfim.
por trás de toda aquela técnica, a gente tem essa curiosidade. Eu digo por mim, porque eu acompanho, eu sei, admiro profissionalmente, né? Então, quando a gente percebe esse poder do contexto, onde você trabalha, né? Quais são as suas paixões, os seus hobbies, né? Às vezes, no primeiro momento, você pensa assim, ai, mas isso não tem nada a ver com o meu conteúdo. Vou até anotar. Pois é, e aí a gente fica muito preocupada com a parte técnica da coisa. Eu vejo muito advogado preocupado mesmo, querendo aparecer aqui só falando, ah, planejamento sucessório é isso, direito de família é assim, guarda compartilhada é assado. E aí não gera, não cumpre a função social de uma rede social, que é o diálogo, a interação, né, a promover essas conversas, esses debates. Eu acho que isso faz com que uma rede social seja saudável, né? Ah, Camila, mas eu não, né, eu tenho vergonha e tal. Cara, começa aos poucos. Começa filmando, não você falando, mas você mostrando alguma doutrina que você gosta, que você escreveu, que você, enfim, participou. Eu acho que quando você vai participando e fazendo ali com que as pessoas se familiarizem com o teu ambiente, com a tua voz, com a tua entonação, as coisas vão andando e vão ficando mais fáceis, né? E dá para extrair cliente de planejamento disso tudo aí que você disse? Se dá para sair com planejamento? Se dá para tirar cliente disso tudo, Camila, se isso tudo Com gera. certeza, foi o que eu falei para você, assim, hoje o Instagram é minha principal fonte de prospecção de negócio em vários tipos de segmento. Então, e eu até falo assim, engajamento não é tudo, tá? Porque às vezes as pessoas entram lá, 130 mil seguidores, nossa, deve ter 1 milhão de clientes, mas o número de seguidores não é igual ao número de clientes. Então, tire essa ilusão da sua cabeça, não é assim que funciona. Às vezes eu faço stories, por exemplo, falando lá, vou dar um exemplo que eu efetivamente fiz, de divórcio de empresários. Eu fiz esses stories, sei lá, quantos directs eu recebi. Acho que nem 30, nem 10. E aí, o Felipe me pedindo em casamento. 50 mil visualizações, não sei quantos milhares de directs, não sei quantos compartilhamentos e tal, e print, mas nenhum contrato, gente. Ninguém me procurou para me contratar, né? Quando eu fiz os stories lá da empresa, foram pouquíssimos directs, mas directs que se converteram, né, em contratos. Então, às vezes, a gente tem que... Peraí, deixa eu focar num conteúdo de qualidade, deixa eu focar na humanização, assim, na humanização, e não é questão íntima, né, coisa que a gente já falou aqui, mas na humanização do meu perfil, da pessoalidade do meu perfil, e com isso gerar interação e diálogo e evoluir aquela relação de produtor de conteúdo seguidor para profissional cliente. Eu acho que quando a gente tem essa mentalidade de ser estratégico, de ser intencional aqui no perfil, a gente consegue extrair daqui muitos benefícios. Então, aliar a questão do técnico com a contextualização de toda a elaboração, né, os bastidores, as pessoas têm curiosidade de saber como que funciona. E isso faz, né, conjugado, faz com que você consiga muitos contratos. Não, com certeza. A gente vê aí os comentários das pessoas muito dentro desse sentido. Alguém falou, a de vermelho tá abanando. É porque o meu tripé caiu aí, eu estou tentando manusear com ele aqui manualmente, né? Mas a de tripé, a de vermelho é Daniela Teixeira. E aqui está a Simone Tassinari, Ana Carolina Brochado Teixeira e Camila Macena. Gente, isso eu acho assim, é de uma importância, como a Simone falou, essa migração não é fácil. E o nosso mundo, a pandemia veio para trazer essa questão, seja em reflexos na nossa vida, que a gente trabalha com planejamento patrimonial sucessório, para a finitude das pessoas, para as reuniões, para eventos e também possibilidades, né? Eu digo que não vai existir um show hoje que não seja também transmitido na internet. Qualquer show, eu acredito que até sessões de teatro, que é a das mais que eu estou vendo resistentes, vai ter para propiciar a pessoa lá do interior do Acre
eu sou do Pará, mas assim, lá num rincão bem difícil ter acessibilidade. Então é isso, e eu acho que o nosso papel aqui é comunicar, é trazer o conhecimento, é trazer também as questões, e quando você fala, Camila, e quando você traz a questão do seu curso também de planejamento familiar, matrimonial, né, que é como você fala, gente, isso é essencial para o planejamento sucessório. Antes de eu determinar o regime de bens, qualificar a pessoa, eu não consigo começar nenhum planejamento. Então, não adianta eu ser o tributarista, o societário, ter 1000 técnicas se eu não partir desse estado quo, que é simplesmente a qualificação. Qual é o seu estado civil? Você tem algum pacto ou não? Você tem herdeiros necessários ou não? Porque tudo isso, seja a meação, a herança, não se confundem. E como isso é importante para a gente, nosso start, né? A Carol e bem a Simone sabe o nosso checklist de entrada. A gente fala que planejamento patrimonial sucessório não tem fórmula, Camila, porque sempre vão ter variáveis da forma da constituição daquela família, o estado quo daquela família, seja se tem herdeiros necessários ou não, como são compostos e assim por diante, como esse patrimônio vai ser variável. Também não me importa só saber o valor da grandeza desse patrimônio, só o percentual. Eu tenho que saber de que forma ele está composto em ativos imobilizados ou não, em que forma eu vou estar dessa forma, e também a vontade do titular, né? Então, assim, quando a gente diz que não tem fórmula, tem essa etapa que é crucial. E Carol, a gente começa com a primeira pergunta, que é qual é seu estado civil, qual é a situação que você está, e até porque no planejamento tem a questão de organizar a estrutura familiar, né? Se você está naquela coisa de um namoro é uma união estável, vamos regulamentar isso, vamos, vamos arrumar a casa, porque eu não, a gente sabe como a união estável está em um estado de uma insegurança jurídica grande. Eu preciso sair dessa base, desses pilares. Se eu não tiver esse conceito pré-determinado para mim, eu não tenho até como estratégias técnicas de planejamento desenvolver isso se eu não tiver essa base muito bem definida, né? Exatamente. Realmente não tem essa questão de você saber. O que eu acho, assim, que você quer trabalhar com planejamento patrimonial, matrimonial e sucessório, entenda regime de bens, né? Porque regime de bens é uma matéria que vai nortear ali efetivamente o que entra na partilha, o que vai ser meação. Quando você domina o regime de bens, você consegue começar a dominar as muitas variáveis, né, que vão ali repercutir numa determinada partilha, numa determinada demanda. Em relação ao contrato, acho que é uma coisa bem interessante. Eu digo aqui porque eu sou jovem advogada, né? Estou saindo da jovem advocacia esse ano. E sei que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? De saber como trabalhar nessa área. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, Camila, planejamento sucessório é só para rico, né? E nem sempre é, porque pode vir também para aquelas pessoas que, às vezes, estão num rearranjo familiar, né? Já tiveram sofreram algum tipo de, enfim, num término de um relacionamento, percebeu sentiu algum tipo de injustiça patrimonial, e aí tem essa preocupação, enfim, pode gerar várias situações em que a pessoa se preocupa ali com o planejamento sucessório. Então, não é só para pessoas bem, abastadas, vamos dizer assim. Então, pode ser para qualquer pessoa e cabe a nós alertar a sociedade dos benefícios disso. Quando a gente atua num planejamento, num tipo de demanda que envolva planejamento, é interessante no seu contrato, já que esse é o tema principal que a gente vem comentando aqui, dividir esse contrato em 2 fases, que é a fase de apresentação
do planejamento e a fase da execução desse planejamento. Porque uma coisa é você desenhar a partilha de bens, como aconteceria hoje, mostrar quais são as medidas cabíveis. Então, olha, você pode fazer um testamento assim, respeitando a legítima assim. Ó, você pode fazer uma alteração de regime desde que a gente faça a partilha dessa maneira. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer uma previdência privada, enfim, você pode fazer várias. Você apresenta o plano. Então, você apresenta as medidas. Ah, beleza, Camila, entendi, eu quero fazer esse conjugado com esse. E agora? Aí sim, nós vamos para a fase da execução. Porque tem toda a fase ali de preparação, de estudo, e depois da fase da execução. Então, dentro de demandas que envolvam planejamento, é importante vocês saberem disso. Porque senão, às vezes, você estuda, apresenta, e o cliente fala, não quero não, muito obrigada, tchau. E aí? E o tempo que você, né, despendeu ali naquela demanda? Precisa ser muito bem definido isso remunerado. E também perguntaram agora sobre testamento vital e questões existenciais. Gente, muitas vezes as pessoas perguntam que planejamento só se fala em questões patrimoniais e não trata das existenciais. Ontem, Camila, nós tivemos, até divido com você, nós tivemos uma aula no nosso curso de planejamento patrimonial e sucessório com a professora Giselda Hironaka. Quer dizer, é um pilar dentro do direito das sucessões, né? Uma mestra, uma professora de todos nós. E ela veio tratar sobre as DAVs, né? As diretivas de vontade e assim por diante. E isso é um extrema, e ela veio trazer. É uma questão existencial num curso de patrimonial e sucessório. Eu falei, mas isso é essencial, porque quantas vezes você não quer tutelar, às vezes, um vulnerável, ou buscar também existência. Então, quando falam aqui, a Maria, né, que perguntou sobre as diretivas e a questão das questões existenciais, você, até para tutelar questões existenciais, você precisa organizar seu patrimonial para isso. Determinar que seja ou através de um seguro, de uma previdência, de uma reserva, de um alimento, de que forma isso vai se operacionalizar alguma tutela que você queira vir a dar de cunho existencial. Mas se você está preocupado com a existência, de certa forma, é com o custo de como subsidiar. Até porque, às vezes, também dentro do testamento vital, que a professora até chamou atenção para esse nome, que às vezes, tecnicamente, não é o correto, testamento vital, mas acabou que as pessoas tratam até dos cartórios, está lá, diretiva, mas está lá, entre parênteses, testamento vital, que é como as pessoas entendem. A gente fala que é técnico porque testamento é para pós-morte, e no caso, o testamento vital é para pré-vida, ainda é para questões em vida, né? Fim da sua vida, mas em vida. Como também, né, Carol? Herança digital também, tecnicamente, mas ficou esse nome e não tem como fugir um pouco dele, né? Eu acho que tem alguns nomes, Pegou, né? contratos de Pegou. namoro, que necessariamente não precisam ser aquele instituto, mas como ficam, né? Mas, assim, eu acho que essas questões, respondendo a Maria, é de extrema importância nessa estrutura nossa, porque você precisa de proteções patrimoniais para vir a sustentar vontades existenciais, né? Você precisa de custos, seja de um seguro, seja de uma verba, de uma reserva. Então, eu acho que, na prática, né, Simone, Carol, vocês também trabalham muito com sucessões, mas em relação ao testamento vital é mais nessa área, né? Planejamento de fim de vida, né? Que eu acho que é importante, assim. Eu acho que faz parte, desde que você tem um cliente que realmente esteja buscando essa planificação, assim, nas mais diversas áreas, eu acho que é muito importante a gente também estar habilitado para atuar, né? Fazer esses aconselhamentos, né? E entender um pouco disso, né? Eu acho que quanto mais amplo o nosso portfólio de trabalho, melhor, né? Para nós, para os nossos escritórios. Simone? Eu quero perguntar para Camila. Então pergunta.
Eu quero perguntar pra Aproveitar, Camila né, Simone? aqui, eu tô fazendo uma entrevista aqui com a Camila Conteúdo. Camila, dica para essas pessoas que estão nos ouvindo, que não te conhecem muito, mas para esses assim que estão mais na vida do real, assim, que dica que você dá para essas pessoas, assim, uma coisa daquele seu jeitinho que só você sabe dar, assim, o que você diz para essas pessoas? O professor Fernando estava aqui, a professora Luciana Brasileiro, o professor Marcelo Maduel Guimarães, tá cheio de professor, mas de professor do mundo Tipo eu, real, assim, ó. Tipo eu. sabe? Tipo assim, o que que você diz para esse pessoal que está trabalhando com esse ensinar e que vai precisar se atualizar, que vai precisar estar nesse mundo De assim? outras ferramentas, né? Como que você, o que que você diz? Eu acho que, assim, vocês devem estar enfrentando uma coisa que acho que a um certo ponto é até dolorosa, que é a questão do calor humano de uma sala de aula, né? Cheia, enfim, que hoje muitas pessoas migraram completamente para o digital. A jovem advocacia hoje que pega a sua carteira numa conferência via Zoom, né? Que tem a solenidade, pega não, mas tem a solenidade da entrega via Zoom, né? É um cenário completamente diferente daquele bem antigo. Então, eu trabalhei no escritório em que a principal lugar ali que a gente tinha de prospecção era a faculdade, né? Enfim, então mudou muito. E eu vejo hoje, talvez não um preconceito, mas um pré-conceito em relação aos jovens advogados que sabem utilizar a rede social, porque sabem a parte de técnica de vendas, né? Que é aquela coisa de você saber se posicionar, saber falar e tudo mais. E aí gera esse meio que um choque, talvez até de cultural mesmo, né? Em relação à advocacia, que de 10 anos atrás é completamente diferente da advocacia de hoje. Então, Advocacia cringe, né, Camila? advocacia cringe. Eu sou cringe, viu, gente? Porque não vou mentir, não. Eu gosto de um café. Até agora eu tava tomando um café aqui. Gosto de um café. E foi com a advocacia, porque eu não gostava de café de jeito nenhum. Você Mas foi tem com a advocacia boleto, que eu né, aprendi. Camila? Tem Hã? boleto também, né? E você tem boleto também, né? Muitos, pago muito boleto aqui também, gente. Adoro postar boleto. Assistir Friends E é adora Friends. adoro Friends, entendeu? Sou cringe mesmo, assumida. Mas, enfim, acho que o choque veio por conta disso, assim, né? Dessa questão de. Né? E agora? A gente precisa ir para o digital? Como que vai ser isso? A gente precisa dar aula de maneira digital? Eu já vi pessoas que estão, por exemplo, virando social media de escritório. É uma nova profissão que vem surgindo aí, né? Jovens advogados, ajudar na rede Oi? social do escritório. Acho que ela Produzir. travou. É. Travou? Voltei? Pronto, travou, mas voltou. Não, você deu uma travadinha, mas Ah, voltou. mas que eu estava falando, né? A questão de ser social media de um escritório. O primeiro contato que você tem ali com o escritório, produzir conteúdo jurídico para uma rede social de um escritório, é uma profissão nova, né? Que veio surgindo aí. Para você ver a tamanha importância que veio, né? Enfim, surgindo com a rede social. Mas em questão de dica, eu vou até falar uma coisa que eu vi hoje no perfil do Conrado Paulino, que é um profissional que eu admiro pra caramba. Hoje tenho, assim, eu fiz costume, igual eu tô falando aqui pra vocês, fiz costume quando às vezes ele me manda mensagem no WhatsApp, eu falo, gente, que ferramenta interessante é esse Instagram, né? Que me aproximou de uma pessoa que eu tenho todos os livros e sou aluna, enfim. E ele postou hoje algo interessante. Ele falou, ele colocou um post e falou assim: Você tem filho? E aí ele comentou que na advocacia dele, às vezes, alguém questionava se ele tinha filhos e tal. Bom, Conrado é um excelente familiarista, todo mundo sabe da sua técnica, do seu know-how, enfim, na advocacia familiarista, no direito de família e sucessões. E ele contou algo ali da prática dele. E deu o que falar, foi um post que eu vi que muita gente estava interagindo, comentando a opinião. É isso, é você expor com responsabilidade ética, obviamente, o contexto.
o contexto que te levou a ser familiarista, o contexto que você utiliza para estudar para uma aula, né? O contexto porque é isso que faz com que as pessoas se identifiquem com o seu conteúdo, se identifiquem e admirem você como profissional também, né? Além da técnica, como eu venho sempre falando aqui. Mas fica aí de exemplo, né? Contar um pouquinho de como Camila, você se até tornou profissional. Hã? é até interessante que a gente tem um grupo, eu, Simone e Carol, que a gente participa com o Conrado Aham. também. E sexta-feira, toda É a primeira primeira sexta-feira sexta-feira, do mês. sexta-feira do mês, a gente falou: Ô Conrado, cadê o filho? Porque já tem cachorro adestrado e tal. Aham. E a gente brincou, eu acho que deve ter ecoado nele para ele lá ouvir. Essa semana está fazendo um post sobre isso, sobre filho e tal. Mas é isso, são reflexos que a gente traz da nossa. E aí você está dando um ótimo exemplo de como dividir isso de uma forma contextualizar, né? E, exatamente, eu acho que vezes saber, né, quem é, em quem você confiar, até porque quando a gente vem tratar de planejamento, às vezes também de estratégias, tem um pouco dessa coisa de confiar um pouco, de ser um pouco a sua vida, dividir com o outro os planos, né? De certa forma, é comungar com o advogado. Ó, eu estou pensando isso. Lógico que nós, como advogados e responsáveis, vamos dar os caminhos jurídicos e os efeitos jurídicos para algumas escolhas, né? Então, acho que dentro daquela etapa que você falou de duas contratualizações, né? Contratações, uma dentro da avaliação e a outra na execução, isso é essencial, até porque, dependendo do patrimônio, isso vai gastar X horas, como até a Simone falou, até botar um limite de tempo, né, Simone? Porque às vezes algumas empresas têm uma demora tão grande para ver um valor entre ativos e passivos que pode arrastar todo o teu tempo laboral lá para frente, porque você prospectou X horas e aquilo gastou 3 vezes mais, né? E teve também uma pergunta aqui sobre litigioso, né? Que a questão de brigas e tudo, hoje em dia todo mundo tem buscado acordos, mediações, até porque a gente, ainda mais em família, né, Camila, nesse sentido, tanto que é desgastante, conflitos de guarda de alimentos e assim por diante. Então, como Mas, isso ô também. Dani, Oi. mas é importante, eu acho que isso aqui, eu falo assim por mim, né, que eu acho que eu estou aprendendo ainda nesse mundo digital. É isso que a Camila falou, Camila, eu acho que é uma mudança mesmo no mindset, entendeu? Assim, é uma Sim, sim. mudança da forma de colocar as coisas, sabe? E que, assim, não acho que é da noite para o dia, né? Eu acho que é um aprendizado, né? Isso tem que ser, é uma nova habilidade, uma nova competência que precisa ser aprendida, né, sobre isso, assim, eu acho que da forma como se colocar a partir da sua personalidade, né, dos seus próprios valores, né, eu acho que é Sim. um pouco isso, assim. E é aprender a aprender, né? Nunca a gente Claro, esteve tanto numa era em que a gente aprende sobre tudo, em mas qualquer isso é tipo de maravilhoso. plataforma, né? A gente abre aqui o Instagram, hoje mesmo, na hora que eu fui entrar na live, eu não conseguia achar a Dani, porque era tanta live acontecendo na mesma hora, que eu falei, gente, é muito conteúdo, e todas as lives eram aula, não sei o que, aula, não sei o que lá. Então, É. hoje você vive, né, aprendendo, e tem um conceito que eu gosto pra caramba, que se chama lifelong learning, que é justamente Uhum. você entender que a educação, que o processo de aprendizagem, ele vai muito além de uma educação formal, que é aquela que você vai na escola, Claro. ou que é aquela que você liga o computador e assiste uma aula, né? Você tem que ter o despertar da curiosidade para aprender sobre algo, para entender sobre como funciona determinada coisa. Enfim, hoje você consegue aprender sobre muitas coisas. A gente perdeu um pouco dessa coisa de eu preciso ter muitos diplomas para saber alguma coisa, Uhum. né? A gente tem essa questão do processo de aprendizagem, de aprender a aprender. Assim como a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente também, enfim, é um processo de Isso é aprendizagem. ótimo, né?
Eu acho isso Isso. maravilhoso, né? Assim, É é essa uma troca, constante né? aprendizado. Na verdade, é essa troca e essa troca contínua, sendo claro, falando, ó, eu tenho isso, você tem isso, e como a gente pode agregar e todo mundo crescer. Eu acho, então, isso super. Aproveito também para falar que a Camila vai estar também no Arquitetura do Planejamento Tomo 3, né, que são novos autores, e também trazendo exatamente essa questão da liga, dessa questão do mercado digital com a advocacia, aonde ela tem esse saber, essa experiência e know-how. E isso tem todo um valor, né? Porque nós somos, temos todas as formações, temos, eu acho que até esse canal um pouco mais já destemido do que outros professores. A gente já está aqui botando em live, né? A gente vem quebrar a Nossa, cabeça evolução e mil. falar, dividir, trocar ideia, responder dúvidas, porque a gente quer trazer isso mais para as pessoas, que o planejamento é muito mais do que só para as grandes riquezas ou para ir. Não, é para todos nós que compomos a sociedade. Para quem tem pouco patrimônio, mais ainda precisa pensar que vai ter um tributo, vai ter que pagar, como pagar e assim por diante, né? Se é necessário alguns institutos, mas tudo parte do que você falou, regime de bens. Sem o regime de bens, se você não entende disso, você não começa nenhum planejamento matrimonial, patrimonial, sucessório e assim por diante. Bem, a gente queria, era isso, te agradecer muito esse momento que você teve aqui dividindo com a gente. Vou passar a palavra para você, Simone. Mas, acima de tudo, é essa troca, e é o que a gente também espera, lógico, com um tema mais específico, tanto no Congresso quanto, né, o livro vai ser a tradução da sua palestra. A professora Simone e também a professora Ana Carolina também estarão presentes no terceiro congresso, dia 22 e 23. Gente, o link está na bio e o primeiro lote até o dia 8. E E falar com também do desconto, cupom né? da Camila, hein? É. E com desconto da Camilão. Camila Mazeira tem desconto lá, né? Tem tanto no congresso quanto no curso. Vai lá, Simone. A gente fez uma surpresa para Camila, na verdade, para o pessoal da Camila, né? Para os teus, Camila. Então a gente fez um cupom exclusivo para Camila com desconto, é Camila Mazeira, tudo junto. E aí dá o desconto da Camila, da audiência dela, né? Exclusivo de quem Perfeito. tá Minha aqui. galera adora um desconto, viu, gente? Já deixo aí Quem não gosta, antecipado. né? Bem, gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Carol, amiga. Simone, quer falarem uma coisa para Não, agradecer? eu quero agradecer sim, porque eu acho que esse papel, sabe, Camila, que você desempenha, é um papel muito, muito legal, assim, muito importante, sabe? Que você consegue aí unir as duas coisas eu aprendo muito, eu acho que assim, falo para as meninas, gente, eu sou bloqueada, né, com algumas coisas, mas tenho aprendido e eu acho que é muito legal e assim serve de fonte de inspiração para muitas pessoas. Então eu acho que é um trabalho muito legal que você faz e quero agradecer essa oportunidade de te conhecer, né, assim pessoalmente pelo Instagram. Mas né, é uma possibilidade de trocas mesmo, de perspectivas. Parabéns, viu? Muito obrigada de estar com a gente hoje, essa Obrigada. noite. Obrigada pelo carinho, pelo convite. É uma honra participar aqui no Congresso, no Tomo 3. Então, estou muito, muito feliz de fazer parte de tudo isso e de compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha jornada como advogada familiarista também nessa área. Obrigada pelo carinho aqui do pessoal que esteve também presente. E foi uma honra. Espero que tenha colocado aí alguma sementinha na cabeça de todos vocês. Ó, já Com anotei aqui, tem várias certeza. coisinhas no meu bilhetinho. Que bom. Gente, Simone, Um beijo, Camila. Muita Beijo, admiração. gente. Tchau, tchau. Carinho. Tchau. Tchau. tchau.